Opa, e aí galera, beleza? Já estudamos toda a estrutura de como funciona o átomo e como um átomo liga no outro para formar uma molécula. E agora, mas a gente sabe que a gente não vê uma molécula só, né? Nós vemos aglomerados de moléculas, muitas e muitas, né? Não dá nem para dizer milhões, bilhões, é muito mais para formar alguma coisa. Mas como é que isso acontece? Elas não ficam soltas no espaço. Como é que junta isso aí? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Aqui vamos ver as forças intermoleculares. Tá? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti e eu vou com você aí nessa jornada. Vamos começar. O que é uma força intermolecular? São as forças que mantêm as moléculas unidas. Né? Era o que a gente precisava. E é essa força intermolecular que vai ser responsável pelo estado físico da matéria. Lembra lá atrás, na primeira aula que a gente falou de estado físico? Né? Então, nós temos o estado sólido. No estado sólido, a gente vai ter as moléculas só com movimento vibratório, mas em posição fixa. Elas não vão se mover uma em relação às outras. Né? No estado líquido, a gente já tem as moléculas se movimentando de leve umas sobre as outras, mas ainda se mantendo por perto. E no estado gasoso, a gente tem moléculas com grande liberdade de movimento. E são essas forças intermoleculares que vão dar esse estado físico na temperatura ambiente. Claro, se a gente aquecer, resfriar, a gente consegue mudar esse estado físico. Tá? Então aqui para exemplificar, pegando a família 7A, lá da direita, antes dos gases nobres, lá na tabela periódica, né? A família mais eletronegativa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o iodo, né, na forma I2, ele é sólido na temperatura ambiente. Né? Ele tem massa molecular de 254 U. O que é a massa molecular? O assunto a gente vai deixar mais para o futuro. Vamos pensar agora na massa do átomo, como se fosse o tamanho. Esse é um assunto para a gente ver lá em estequiometria. Tá? Então, o iodo, né, aqui, ele é sólido na temperatura ambiente. Ele tem 254 de massa molecular. Já o bromo, né, o Br2, que tem 160 de massa molecular, é líquido na temperatura ambiente. E o cloro, com 71, né, o Cl2, com 71 de massa molecular, é gasoso na temperatura ambiente. Então me parece que quanto menor a massa molecular, né, os que têm menor massa molecular devem ser gasosos em temperatura ambiente, né, as moléculas com menor massa molecular. E as com maiores devem ser sólidas e intermediário líquido. Isso é uma boa aproximação, mas não é sempre assim. Tá? Aqui, ó, só para quem não lembra, isso aqui é a família 7A de ponta cabeça. Ela começa com F, Cl, Br, I. Né? AT. Não, mas o que mais? Não é só da massa? Não, olha só. Aqui a gente tem alguns elementos com características bem parecidas. Tem aqui primeiro o ácido sulfídrico. Tá? O ponto de ebulição dele é menos 61 graus. Né? E ele tem a massa molecular de 34 U. Olha só, menos 61 é óbvio que ele é gasoso, né, em temperatura ambiente. Embaixo, o ácido selenídrico, ele já tem o ponto de ebulição de menos 41 e a massa molecular de 81. Né? Tá subindo a massa, aumenta a massa, está aumentando o ponto de ebulição. Parece seguir o que a gente estava pensando. Tem o ácido telurídrico aqui, que foi para 130 U, o ponto de ebulição é menos 2.
Subiu. E aqui, ó, o ácido oxigenídrico, não, né? H2O, água. Nada a ver com aquilo ali, mas seguindo a mesma estrutura, o ponto de ebulição é 100 graus. Bem maior que o resto. Muito maior. Ó a diferença, 100 graus para menos 61. E ele tem, ó, quase a metade da massa molecular lá do ácido sulfídrico. Tá. Por que isso? Já vamos ver. Por causa das forças intermoleculares que atuam ali. O que atua ali? Vamos chegar lá. As forças intermoleculares são 4. Tá? A gente tem o dipolo-dipolo, o dipolo induzido, a ligação de hidrogênio e a ligação metálica. Tá? Vamos um por um para ver como é que é. Tá? Mas antes disso, a gente vai precisar, antes da gente definir ali o que é cada uma, a gente vai ter que buscar mais um conceito que a gente começou a construir na última aula, mas não fechou, que é a polaridade das moléculas. Lembra que a gente falou de polaridade das ligações? E que tinha também polaridade das moléculas? Vamos ver isso aqui. O que é a polaridade? Ela é a distribuição dos elétrons ao redor dos átomos. Como assim? Se essa distribuição for simétrica, se tiver o mesmo tanto de elétrons em todas as partes do átomo, a gente vai dizer que ela é uma molécula apolar, porque a carga elétrica é igual em todos os cantos dela. Agora, se essa for uma distribuição assimétrica, ela tiver mais elétrons para a direita, mais elétrons para a esquerda, para cima, para baixo, diagonal, qualquer coisa, ela vai ser uma molécula polar. Ela vai ter um polo pelo menos levemente positivo e um levemente negativo. Tá? Então, num campo magnético, se você passar essas moléculas num campo magnético, uma molécula polar vai ser atraída ora para o polo positivo, ora para o polo negativo, dependendo da orientação dela. Enquanto uma molécula apolar não é atraída por nenhum dos polos. Então, como que a gente define se ela é polar ou apolar? Do que depende isso? De 2 fatores. Lembra da polaridade das ligações? Lembra que a gente comentou lá quando eu estava falando de ligações covalentes? Claro, uma ligação iônica é bem mais polar. Mas nas mesmas ligações covalentes, onde os elétrons são compartilhados, mesmo nelas a gente pode ter uma ligação polar. Né? O elemento mais eletronegativo vai atrair mais, o par de elétrons vai ficar mais perto dele. Né? É isso que ele vai formar. Vai ser uma ligação polar. A gente vai formar um polo negativo, que é onde o elétron está mais perto, e um polo positivo, né, que está mais afastado do elétron. E o que mais que isso depende? Né, se a gente pensar em uma molécula com 2 átomos só vai depender disso. Mas se a gente tiver vários átomos, depende também da geometria da molécula. Lembra da geometria? Faz bastante diferença. Vamos ver alguns exemplos. Bom, essas primeiras aqui são bem simples, né? Sempre que você tiver, quase sempre, que você tiver moléculas formadas pelos mesmos átomos, elas vão ser apolares, né? H com H, Cl com Cl, né? A ligação ali, o átomo, os elétrons não estão nem mais para um átomo, nem mais para o outro, né? O com O. E o P com 4 P's ali continua sendo. Né? Já fiquei sem espaço aqui. Mas, e aí? Essas aqui, se tiver só um tipo de átomo, elas vão ser, em geral, apolares. Mas aqui, se a gente tem HCl e o HF, são altamente polares, né? Lembra? O F e o Cl, lá da 7A, elementos dos mais eletronegativos.
né, de cima aí da 7A, e o hidrogênio, dos menos eletronegativos. Obviamente, o par de elétrons está aqui, está mais para o lado de cá, está mais para o lado de cá. Aqui a gente vai ter um polo negativo e aqui um polo positivo. E CO2? Ah, claro, né? O oxigênio é bem mais eletronegativo que o carbono, então está mais para o oxigênio, então ela é polar. Sim? Claro que não. O que você tem? Você tem um carbono com dupla O e outro com dupla O. A gente vai ter duas nuvens eletrônicas, então a gente tem uma molécula linear. Se ela é linear, não importa se tem mais elétrons dessa ligação tem mais elétrons para a direita e dessa ligação tem mais para a esquerda, eles se contrabalanceiam e é uma molécula apolar. Beleza? E a água? A água, lembra que a gente viu que a geometria dela era angular? Lembra que a gente tinha o oxigênio ligado em dois hidrogênios. Sim, se os hidrogênios estivessem alinhados e fosse linear, seria uma molécula apolar. Mas não é assim, né? Quantos elétrons tem na última camada do oxigênio? São 6. Tá? Ele está compartilhando um aqui e um aqui, né? Então ele ainda tem 4. Ele tinha mais um par de elétrons aqui e mais um par aqui. Então a gente tem 4 nuvens eletrônicas, né? 4 nuvens eletrônicas com 2 ligantes só. Então é uma molécula angular. E olha só, aqui ó, essa ligação, aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo dela. Aqui é o polo positivo e aqui é o negativo. Veja, vamos ler, agora é física. A gente tem um vetor, tá? Digamos que ele aponta aqui para o positivo. Ele tem um vetor assim e um vetor assim. A soma dos dois vetores vai ser um vetor aqui. Então aqui é o polo positivo e aqui o polo negativo dessa molécula. Beleza? Vamos apagar aqui. E o que mais? Ó, por exemplo, CCl4. CCl4. Carbono tem 4. O Cl tem 7. Bom, já viram como que é essa molécula, né? Não precisa nem desenhar tudo. Ó, então ela é assim. Lembra? 4 ligantes, ela é tetraédrica espacial. Mas eles estão... Todas essas ligações são bem polares, né? É sempre negativo para o lado do cloro e positivo para o carbono. Não é isso? Ah, então, ó, ela é bem negativa para as extremidades? Não! Lembra, na verdade, a gente tem o cloro no meio, aliás, o carbono no meio e um cloro em cada extremidade, formando um tetraedro. Então, essa eletronegatividade de um vai anular, entre aspas, né, vai anular o vetor aqui do outro. Então, a gente vai ter, no geral, uma molécula neutra. Então, a gente vai ter aqui, uma molécula apolar. Tá? E o NH3? Ó, o NH3, né? Ele vai estar ligando aqui com um H, aqui com um H e aqui com um H.
Ah, ele vai formar lá uma trigonal plana e vai ser apolar. Não! Não, não, não. Ele está fazendo 3 ligações, mas ele tem mais uma nuvem aqui sobrando. Se ele tem essa nuvem sobrando, ele tem 4 nuvens com 3 ligantes, né? Lembra? Ele vira piramidal. Vai formar uma espécie de pirâmide. E veja só. Aqui é negativo, aqui é positivo, positivo e negativo. Então ele vai formar uma pirâmide com negativo para cima e positivo para baixo. Então ela é polar. Tá? E o BF3 aqui, o último dos exemplos? Lembra? Boro tem quantos na última camada? Família do boro, família 3A. Tá? E o flúor? Família 7A. Então eu faço assim, faço assim, faço assim. Tá certo isso aqui, turma? Não, né? O boro, ele é da família 3A, ele não quer ganhar esses 3 aqui. Ele não está compartilhando. Ele vai doar os elétrons dele. Mas isso não importa. O que importa, ó, é que não tem outras nuvens. A gente tem as 3 nuvens aqui só. Né? Então a gente tem 3 nuvens. A gente vai ter uma molécula trigonal plana. Vai formar um triângulo equilátero. E se o triângulo é equilátero, né, com um polo negativo em cada canto, no fim das contas ele é apolar. Ele não tem nenhum canto mais negativo que o outro. Beleza? Então é isso aí. Então vamos falar agora das forças intermoleculares de verdade, tá? Começando pelo dipolo-dipolo. O que é uma força dipolo-dipolo? É a força que vai juntar as moléculas polares entre si. Né? Ela vai unir as moléculas polares. Como que é isso? Bom, né? Lembra que a gente já comentamos agora, né? Das moléculas polares, elas vão ter um polo positivo e o outro negativo, em geral. Né? Ela vai ter um lado que tem mais elétrons, que é negativo, um lado que está com menos elétrons, que é positivo. Isso a gente chama de um dipolo elétrico permanente. O que é um dipolo elétrico permanente? É ter ter 2 polos, um polo positivo, um polo negativo. Que nem pensar num ímã, lembra que tem polo norte e polo sul de um ímã? Lados diferentes se atraem, lados iguais se repelem, é a mesma coisa aqui. Vai ter 2 polos, as moléculas polares vão ter 2 polos. Vai ter um polo que está mais positivo, um que está mais negativo. Então, basicamente é uma força que a gente vai ter o lado positivo de uma molécula vai atrair o negativo da outra. Enquanto o negativo de outra atrai o positivo de outra ainda. Como se a gente tivesse aqui, vamos pensar num negócio com 2 átomos. A gente tem aqui assim, aqui é positivo, aqui é negativo. Esse positivo, eles estão juntos. É uma molécula. Esse positivo vai estar atraindo aqui, puxando o negativo de outro, que está grudado num positivo. Mas esse positivo aqui está atraindo um negativo de outro, que está num positivo. E o negativo aqui também atrai um outro positivo, né? Com um negativo, que atrai esse aqui também. E é isso que acontece. Todos os negativos vão tentar atrair positivos, enquanto os positivos tentam atrair os negativos. E vai conseguir manter as moléculas juntas. Tá?
É isso aí. Basicamente é isso. Vai ter sempre um lado positivo e um negativo. E o positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Isso vai manter as moléculas juntas. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem a desligação de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio. Tá? Que ela acontece sempre que tiver hidrogênio. Sempre que tiver hidrogênio? Não. Vai acontecer com o hidrogênio que esteja ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Como que ela funciona? Esses três elementos são os mais eletronegativos que a gente tem. E o H é o menos. O menos? Não. Um dos menos. Né? É lá para o canto esquerdo, tem outros que são menos eletronegativos. Mas ele é bem fraco. Ele é bem fraco. Tem outros, obviamente, que são bem menos eletronegativos. Mas o H tem uma particularidade. O negócio é que ele só tem um elétron. Então, ele não pode perder esse elétron dele, senão ele fica sem nenhum. Então, quando ele está ligado num elemento muito eletronegativo, o que vai acontecer? Ele vai puxar o elemento bem eletronegativo, vai praticamente puxar e roubar o elétron desse hidrogênio, que vai deixar ele sem nada. Se ele está sem nada, ele vai ali tentar interagir com outra molécula, com um par eletrônico que estiver sobrando da outra molécula, para fingir que ele tem alguma coisa. E é isso que vai acontecer. Tá? Então, quando o hidrogênio está ligado a esse flúor, oxigênio ou nitrogênio, ele vai ficar com carência de elétrons. Como se ele tivesse perdido o elétron dele. Ele vai procurar um par eletrônico do lado para ele interagir. Tá? Então, isso forma uma ligação a mais forte que tem. Ela é mais forte que o dipolo-dipolo. E ela causa o ponto de fusão e ponto de ebulição bem elevados. Por isso que a água tinha ponto de fusão e ebulição bem mais alto do que aqueles outros. Lembra que a gente estava comparando H2O, que é hidrogênio ligado em oxigênio, com H2S, H2SE, H2TE. Nesses casos aqui, não tem ligação de hidrogênio, não tem ponte de hidrogênio. Mas em H2O vai ter ligações de hidrogênio. Tá? E o requisito é isso aqui. O hidrogênio tem que estar ligado a um dos FON, F, O ou N, e tem que ter uma molécula vizinha com um par de elétrons disponível para ele. Ele vai, como se ele fizesse uma dativa ali. A molécula vizinha fizesse uma dativa para ele e formasse uma molécula maior. Tá? Basicamente, a gente vai ter assim, o que acontece é a água aqui. Lembra que o oxigênio tem par sobrando. Tem 2. Então, ó, um outro oxigênio com par sobrando aqui vai estar atraindo o hidrogênio. Né? Aqui está sendo atraído por um par sobrando do outro oxigênio. Aqui vai estar atraindo um outro hidrogênio, atraindo hidrogênio, atraindo hidrogênio, e assim vai. Né? Pode ter um outro oxigênio, querendo vir aqui. Tá? É assim que funcionam as ligações de hidrogênio. Você precisa ter H ligado a FON e uma molécula com um par de elétrons sobrando. Vai ter essa ligação que é a mais forte de todas, que vai ter ponto de fusão e ebulição os mais altos. O que mais que a gente tem? Aqui a gente só falou de coisa polar. Né? Todas elas foram polares. Dipolo-dipolo é para as moléculas polares em geral. Pontes de hidrogênio é um caso especial de dipolo-dipolo, digamos assim. É um caso especial para moléculas polares também. E as moléculas apolares, como é que funcionam? Isso aqui é meio migué, meio estranho, mas enfim.
Vai ser um dipolo instantâneo dipolo induzido. Como assim? Tá. Essa aqui é uma força fraca que a princípio age em todas as moléculas. Só que ela é fraca, então a gente mal vê nas polares, e nas apolares é a única que age. Por isso que existe. Tá? Mas se ela é bem mais fraca, então é mais fácil, né, a gente quebrar essas ligações aqui, esse dipolo instantâneo, do que o dipolo-dipolo, do que a ponte de hidrogênio. Por isso que esses aqui, em geral, vão ter ponto de fusão, ponto de ebulição mais baixos. Tá? Então, como é que isso funciona? Assim, a gente tem a substância ali, a molécula, né, vai ter uma nuvem eletrônica em volta, que, em geral, está distribuída uniformemente. Mas ela tem movimento. Né? Essa nuvem fica se movendo ali em volta. Ela não fica parada. Os elétrons não ficam parados no lugar. Então, um movimentozinho que acontece acaba gerando um dipolo instantâneo. Né? Se os elétrons acabam se movimentando um pouco mais para a esquerda, ele acaba criando um polo negativo artificial. Esse polo negativo artificial vai começar a atrair, a repelir os elétrons das outras moléculas que tem em volta. Ele repele e acaba formando um polo positivo artificial só por estar perto desse negativo artificial. Isso que a gente chama de dipolo induzido. Então a gente tem um dipolo instantâneo, quando em algum instante esses elétrons estão mudando de lugar, e o dipolo induzido, que é um que ele induziu na outra molécula. E ele acaba atraindo como se fosse um dipolo-dipolo. Tá? Mas ela é bem mais fraca que o dipolo-dipolo. E bem mais fraca que uma ligação de hidrogênio. Tá? Esse dipolo induzido também pode ser chamado de forças de London ou forças de Van der Waals. Tá? Então, só para a gente lembrar, aqui a gente tem as forças intramoleculares, que são as que mantêm a molécula junta, que são as ligações químicas. E a gente tem a ligação, tem 3 tipos que a gente viu. Né? A ligação covalente apolar, né? Uma ligação que seja apolar, que é a mais fraca e a mais fácil de quebrar. Depois a gente tem a ligação covalente polar, que é um pouco mais forte, e a ligação iônica, a mais forte de todas. E nas forças intermoleculares, que são as forças juntando as moléculas, que foi o que a gente viu agora, a gente tem a mais fraca, que é a Van der Waals, daí um pouco mais forte de polo, e a mais forte de todas, a ligação de hidrogênio. Tá? Mas eu ouvi falar que os metais são estranhos. Como é que eles se ligam entre si, formam uma barra, né, que a gente encontra os metais? Porque metal, em geral, quer perder elétrons. Como é que a gente tem uma barra de ouro? Como é que se liga ouro com ouro? Pois é, aqui que a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A ligação a gente vai falar da ligação metálica. Nada a ver com aquela banda lá, apesar de ser uma banda muito boa. Tá? Os metais, eles em geral têm eles têm baixos valores de potencial de ionização. Então eles não têm tendência a ganhar elétrons, eles têm tendência a perder esses elétrons. E então como é que se a gente junta metal com metal? A gente vai ter todos os átomos, eles vão perder elétrons juntos e vão formar cátions em volta. E esses elétrons vão formar uma nuvem de elétrons que está vagando entre eles. Tá? Então a gente vai ter vários aqui, pensando em ouro, por exemplo. A gente vai ter um ouro aqui, um ouro aqui, um ouro aqui, todos eles juntos e todos eles na forma de cátion. E esses elétrons que eles perderam vão formar uma nuvem eletrônica que fica rodeando em volta deles. E isso aqui é a ligação metálica. Então eles vão formar um retículo ali de cátions
que ficam mergulhados nessa nuvem eletrônica em volta, se movimentando em volta deles. Tá? Isso é o que a gente chama de ligação metálica. Vai ser a atração mútua entre esses vários cátions e a nuvem eletrônica que fica em volta deles. Tá? Então aqui a gente tem algumas exceçõezinhas. Ó. A gente tem esses átomos, então, não vão obedecer à regra do octeto. Você vai ter eles ali na forma de ânion e os elétrons rodando em volta. Eles não vão ter que ficar com 8 na última camada. Exatamente. E em metais, em geral, são poliatômicos. Né? Então, a gente não tem uma molécula tipo ouro, não é? AU2, ferro, não é? Fe2. Isso pensando no ferro, no ouro, não em outras moléculas que eles formam com outros átomos. Pensando tipo no metal puro. O que você vai ter seria um AUX. Ferro X, são X moléculas, X átomos juntos formando uma grande molécula. Isso aqui é a ligação metálica. Tá? Então lembra, a gente comentou das propriedades dos metais, lá para trás, na tabela periódica, falou que ele tinha brilho. Por que ele tem brilho? Por que tem alta condutividade térmica e elétrica? Na verdade, isso aí é essa nuvem de elétrons em volta que está fazendo isso. E ela também que gera maleabilidade, ductibilidade, um alto ponto de ebulição e ponto de fusão, tenacidade e a dureza do metal. Tá? Os metais também podem ser encontrados na forma de ligas metálicas, que são misturas, que a gente vai ver na próxima aula, que são de 2 ou mais metais. Por exemplo, a gente pode encontrar o latão, que é cobre com zinco. O bronze não é um metal bronze. Ele é uma mistura de alguns metais. O mais comum que a gente encontra é esse, que é cobre, estanho e zinco. A gente tem a amálgama, que são misturas com mercúrio, né, com outros metais. Né? Por exemplo, a amálgama com prata é usada por dentistas. Tá? A gente tem o aço, que é o ferro com uma quantidade pequenininha de carbono, né, para não enferrujar. E ouro mesmo, o ouro que a gente encontra, por que você acha ouro tantos quilates, uma coisa assim? Porque o ouro não é um ouro puro. O ouro normalmente vem misturado com um pouquinho de cobre ou um pouquinho de prata. Tá bom? Beleza? Então era isso que a gente tinha para ver por hoje. Né? Aqui a gente trabalhou com as forças intermoleculares, que como a gente mantém moléculas unidas. Né? Que a gente vimos lá o dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio, as forças de Van der Waals e aqui a ligação metálica. É assim que a gente consegue manter a matéria unida. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção. Todo o material vai lá. Qualquer dúvida, acessa lá o site da Cultive. Vai ter um material de apoio lá. E a gente continua junto nessa, beleza? Então é isso aí. Falou. Fui!